Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, a esse evento de hoje, que vai se constituir em duas partes. A exposição do Cláudio Paiva termina amanhã, então nós pensamos realizar uma conversa, um debate, que vai ser na segunda parte do nosso evento de hoje, e na primeira nós vamos apresentar pela primeira vez, vai ser a primeira sessão de um filme realizado pelo Vitor Palatinic e Gonzalo Hernandes, que é um documentário sobre o Cláudio e sobre a exposição, o processo de feitura, de realização dessa exposição que nós apresentamos aqui no MAR. Eu queria agradecer muito ao Cildo Meirelles, que sem ele essa exposição e esse processo todo não poderia ter ocorrido, e a família do Cláudio também, que foi fundamental na colaboração, na realização desse projeto, além, naturalmente, da nossa curadora Caterine. É um processo bastante importante de revisão crítica de um artista que nós julgamos muito significativo para a arte brasileira e do Rio de Janeiro. Essa foi uma primeira grande exposição que tentou reunir, de alguma maneira, a trajetória dele, e é isso que vocês vão poder ver no filme, o processo de realização dessa exposição e uma reflexão sobre a própria obra e do Cláudio. E depois do filme, então, nós vamos sentar e conversar um pouco sobre a obra, sobre o Cláudio, sobre o filme, com a presença dos dois diretores. Muito obrigado. Foi sempre importante para mim. Foi uma pesquisa através da obra de Paiva. Qual seria o título que se ajustaria mais à exposição? Eu queria que seja o título dele, porque os títulos são extremamente poéticos, mas que se ajustasse à exposição que eu estava curando do trabalho dele. E para a exposição do Mar, eu pensei nesse título há muitos anos já. Eu já tinha a ideia de ter esse título, porque ele tinha dentro desse título toda a ideia dos infinitos gestos que ele fez durante toda a sua vida, sobre o papel e tudo. Então, ele era mesmo colecionador de linho, era o seu próprio colecionador. Oi, tá conseguindo abrir? Não, eu vou tentar abrir aqui. Vou tentar abrir aqui. Ela falou comigo hoje. Eu não entendi, no início eu não entendi muito bem, não. Aí depois eu... Pode entrar, Cláudio. Pode entrar. No final dos anos 90, por acaso, foi por acaso, né? Estava no ateliê do Cildo e ele abriu uma envelope, dentro desse envelope tinha uma lixa e desenhado com lápis de cor. E essa lixa me emocionou muito, então eu perguntei quem é esse artista. E Cildo me falou, um dia eu me apresento a você, mas ele demorou, então eu cobrei. E comecei assim a entrar em contato com o Paiva. Eu fiquei encantada com o trabalho dele, com a produção, a felicidade com que ele produzia, e eu gostava do trabalho. Eu tive vontade de fazer uma exposição. Esse é o do boi, né? Do boi. Esse aqui, por exemplo, a flor dupla, eu gosto muito. Tá vendo? A flor dupla. A primeira exposição que organizei do trabalho dele foi em 2002, para a Galeria Luiz Astrina, em São Paulo. E ele estava numa felicidade porque, claro, teve problema psicológico, né? Tinha uma fragilidade que impedia ele de negociar com o meio das artes, né? Ele não podia. Nós fomos como que resgatando o trabalho que
estava em mapotecas, estava enrolado, estava em caixas, em cadernos que nunca ninguém tinha aberto, etc. e tudo. Então, nós já estávamos trabalhando nisso antes do falecimento do Cláudio. Depois que o Cláudio faleceu, nós tivemos mais responsabilidade ainda em relação ao acervo. Esse aqui é o preto. Bacana. E esse aqui é o cabelinho de fio. Como é que é? Cabelinho de fio. Então, primeiro teve um trabalho muito grande de levantamento desses materiais. Foi surgindo uma quantidade muito grande de material, muito grande. E para mim, por exemplo, eu dou valor a qualquer coisinha, qualquer pedacinho de papel escrito, qualquer verso da coisa. Então, para mim, eu vejo tudo como documento. Então, já é uma questão complicada no sentido da eleição dos trabalhos que foram efetivamente participantes da exposição. Começamos já trabalhando no inventário, na casa do Cláudio, né? Para tentar salvar tudo que está aqui. Né? Toda essa parte, na verdade, a show estava dobrado. Com essa quebra? Não, estava pior. Era o pior, né? A gente Sério? A gente pegou pior. Agora a gente colocou aqui, claro que a gente abriu, né? Logo que entrou no ateliê do Cildo, mas... E tem a série completa, né? Como ele trabalha por série, é interessante. Mas depois dessa série das novas, a gente tem um conjunto enorme. A partir daí, era tentar abrir o máximo todo, tentar descobrir onde estavam as obras, para poder ter a seleção que pudesse acompanhar o máximo como dizer, o desenvolvimento do trabalho dele, desde no final dos anos 60 até o ano da sua morte. E tentando reconstituir também algumas séries que me pareciam importantes. Reconstituir série, por exemplo, as Guas Preta, quem poderia ter, Frederica, Ascânio, enfim, eles, enfim, tentando reconstituir, porque ele trabalhava muito por série, até esgotar a série. Mas se eu consigo mostrar 10 obras de uma série, estou feliz. Claro que não é possível, numa produção de 2, 3 mil trabalhos, você escolher 200, você escolher 300, e isso tem de seguir critérios, opções diante desse conjunto. E essas opções são o trabalho curatorial, naturalmente, e é o momento que você opta por uma abordagem ou por outra, e é um trabalho talvez mais significativo da curadoria, depois, além da própria montagem da exposição. O processo de realmente começar a abrir o campo o máximo que você pudesse e depois começar a restringir sem nunca perder o sentido do trabalho, até ficar só o sentido do trabalho. Um processo de depuração, assim, porque ele produzia muito. Às vezes, tinha desenho fantástico, às vezes ele experimentava o tempo todo. Então, do meu ponto de vista, tinha desenho muito bom, outros menos. Então, era como selecionar sem perder o espírito da obra em si. Você fez quando? Hein? Quando é que você fez? Foi anteontem à noite. Anteontem à noite. Interessante. Até mostrei para o Guilherme essa coisa. Tá vendo isso? Isso é o tal bastão de cera deitado no ver. É o tal. Que eu falo tanto nele. Durante o processo da montagem da exposição, provavelmente, da construção da exposição, o fato do Cláudio não estar lá nos trazia sempre aquela tristeza quando a gente imaginava assim, pô, se o Cláudio estivesse aqui, ele ia ficar feliz, alegre, e a gente ia ficar feliz e alegre junto com ele. Então a gente teve que, digamos assim, sublimar esse sentimento, não eliminá-lo, né, mas sublimar esse sentimento, imaginar conversas imaginárias com o Cláudio. Esse aqui são os desenhos que eu te falei de São Gonçalo. Sei. Moço,
Aqui não, aqui, ó. Para São Gonçalo, seu povo e espiritualidade. Moça bonita de São Gonçalo. Aí tem aqui. Moça bonita gira na beleza de São Gonçalo. Essa palavra gira, sabe? Na beleza de São Gonçalo. Bom dia, tudo bem? Perfeito. Beleza. Agora presta bem atenção, hein? Dá uma olhada. Então, marca uma rubrica. Filho da pedreira. 31 14 180. Só pra gente poder levar. Valeu, Jorge. Houve um problema muito sério, principalmente em relação ao acervo dele próprio, que ele guardava, que é de conservação. Esse acervo estava em uma parte dele em condições bem comprometidas em termos de fungos e foi necessário um trabalho bem significativo de restauro e que foi muito bem sucedido, diga-se de passagem. Obras que estavam num estado péssimo foram totalmente recuperadas. Acho que esse foi um ponto bem importante e difícil, no sentido que nós não tínhamos muito tempo para fazer isso. Foi feito um esforço grande de fazer com rapidez. Essa aqui, por exemplo, foi... Tá vendo? Essa aqui teve velatura. Ela estava colada da mesma forma que aquela. E ela estava muito rasgada, é muito frágil esse papel, muito fino. E estava muito rasgada, nem aparece, agora o rasgo quase não aparece. É uma exposição basicamente de quadro, né, com algumas instalações de bolsa. Então, o grande desafio que a gente tinha era justamente não ter uma exposição que ia acabar num festival de moldura, né? Porque cada obra tinha sido moldurada de uma certa forma. Então, tinha moldura, fundo preto, outro fundo branco. Isso, o mar foi muito importante, né? O processo, eu acho que Wanda entendi muito bem também a importância desse no processo curatorial, era de padronizar todas essas molduras, para que as molduras desapareçam, né? Então, eu tenho cuidado extremo para fazer desaparecer as molduras e que sobressalte só o próprio desenho, né? Senão ia ser uma expressão de moldura. O fato do Cláudio ter partido não trouxe nenhuma dificuldade específica para lidar com isso, com a execução da mostra. Um ponto, sim, que foi na execução das instalações de bolso. Porque aí faltou o toque do artista, né? A gente teve que se improvisar e se superar para poder, naquele momento, virar um Cláudio Paiva, né? Também lidando tanto com a obra do Cláudio Paiva, mesmo já tendo conhecimento, e apareceram trabalhos novos também, que todos nós não tínhamos visto e tal, você acaba se embebendo de tal forma da linguagem dele que
você pode um pouco surfar na própria linguagem dele, de certa forma, suprir um pouquinho essa questão do toque. Fica muito sutil, muito sutil perceber se faltou toque ali, se o toque está muito diferente ou não. É uma coisa de suar a camisa, não é uma coisa tão fácil de fazer, não, mas eu acho que a gente conseguiu. Olha, gente, na verdade, a minha exposição tem a ver muito com a minha infância, você entende? São os objetos do cotidiano que tinha fósforo, copo, sabão. E esse universo todo, eu vou criando uma escultura que não é uma escultura objeto, mas uma escultura ideia. E às vezes até brincadeiras mesmo de infância, vai lamber sabão e tal, redundam em ideias para se formar uma obra de arte e tudo. Quanto aos desenhos, os desenhos, eu posso dizer que eles vêm de toda uma cultura de revista e quadrinho. Porque na época que eu comecei, era a época da arte pop, você entende? E eu fui muito influenciado por aquilo. Cláudio não é um sujeito de origem rica, nem, enfim, com muitos bens materiais. Então, todos os problemas que ele passa, que milhares de jovens, de pessoas passam, tudo isso não foi foco da exposição. O foco é mostrar a arte do Cláudio Paiva da forma mais limpa possível, com menos interferências possível. Quis mostrar o processo dele, como é uma expressão ontológica. Porque escolhi tal desenho e não outra. Talvez uma outra pessoa teria feito outra escolha. A relação que ele tinha com Van Gogh, como quase um processo de identificação com a obra de Van Gogh, aparece em várias obras, tanto como Cuidado com a Navalha Vicente, como o oito invertido em o infinito também, enfim. Van Gogh aparece em todas as obras. Então, tem vários questionamentos que ele tinha ao longo da sua vida, com a questão da dualidade, que aparece retratado de forma diferente, dependendo da época. Essas questões também me interessavam, de poder mostrar. A obra do Cláudio é muito profunda, muito sofisticada, muito particular. São pouquíssimos os artistas que têm esse alcance e essa liberdade de poder lidar com o seu próprio universo de maneira tão complexa e ao mesmo tempo tão simples, o que é formidável e fundamental para a arte, porque você não pode tratar de questões complexas de maneira que elas se tornem incompreensíveis ou inacessíveis. Você tem de trazer essa complexidade dentro de um universo formal, às vezes de muita simplicidade, para que aquilo se torne aberto para as pessoas poderem mergulhar. É muito impressionante o fato de você ver esse conjunto de uma vida de trabalho de um artista que teve uma vida duríssima, cheia de problemas de toda a ordem, tanto financeiros como pessoais,
psicológicos. E é um artista que tem um humor, uma delicadeza enormes, profundos. Primeiro, do meu ponto de vista, ele é um desenhista extraordinário. Tem uma espontaneidade no desenho, uma poesia, uma felicidade que ele transmite que é muito forte. Quando você vê, por exemplo, um desenho de Matisse ou de outros artistas, você tem essa sensação, essa qualidade do desenho dele. E também as instalações de bolso me interessavam muito, porque era uma espécie de condensação de arte conceitual, de arte pobre, do neoconcretismo, enfim, era uma espécie de todo um ponto de vista muito humorístico. E a relação do desenho da palavra, do objeto da palavra, esse jogo que ele criava. Eu quis mostrar, tentar acompanhar o caminho do trabalho, como eu falei. Foi uma abordagem também cronológica, claro que foi uma escolha dentro da obra dele, mas eu quis mostrar o desenvolvimento. Porque você vê que ele chega no início, um trabalho totalmente figurativo, e no final é quase um ponto, um gesto, uma linha, uma epuração incrível. Então tem esse processo que é muito bonito também de acompanhar quando você quis transmitir isso, quis mostrar isso. Isso aqui é interessante, entendeu? Isso aqui é sobre esse aparelhinho de botar a música, tá a música no ouvido, as pessoas andam na rua, parece um zumbi, qualquer coisa. Esse aqui é meu pai, capitão na Vila. Esse aqui é Garrincha, Manuel Garrincha. A bota do Garrincha. Mané Foche, sabe o que é Mané Foche? Eu chamo Botafogo de caixinha de Foche. Você risca, aí acende o fogo. E esse aqui é muito bonito. Eu chupo. Coisa muito séria isso, sabe? Olha, esse aqui são dois cabritos. Tá vendo? Tá vendo? E tem o outro. Tá vendo? Muito lindo, sabe? Isso é tirado do chão, O cabrito eu vejo nas marcas do chão. E quando eu faço, fica às vezes diferente e tal. Mas o diferente é que é o quente, sabe? Se ficar igual, não é legal, não. Agora, reabrir um diálogo, eu não sei se a exposição vai conseguir reabrir o diálogo. Esse é um processo que não depende de mim. Eu posso trazer e depois as pessoas decidem, o público decide, especializado ou não especializado, mas esse não pertence a mim. Eu posso fazer no máximo que eu puder, mas essa é outra história. O museu recebeu uma doação de parte dessa obra, naturalmente não termina na exposição, porque essa obra passa a fazer parte da coleção do museu, e ela, em diversas situações, ela vai reaparecer, ser colocada aí de maneiras diferentes, junto a um outro contexto de artistas, não mais sozinho. Então, na perspectiva do museu, ela continua uma reverberação, a sua leitura vai ser desenvolvida de outras maneiras, em outras exposições, provavelmente exposições coletivas, associada à geração dele ou a outros momentos da história da arte brasileira. O desenhar, Cláudio, é uma forma de pensar, entendeu? Eu acho que ele pensa desenhando, entende? Quer dizer, e a velocidade com que a coisa sai, digamos, da cabeça dele, da imaginação dele, vai se transformando em desenho, realmente é impressionante. Então há uma espécie de instantaneidade assim, que o desenho vai sendo produzido e tal. Ele falou do pensamento dele e de que às vezes não era só com papel, né? É como se o desenho tivesse uma terceira dimensão e que é incorporando essas coisas comuns, banais do cotidiano, uma caixa de fósforo,
um sabão, um pedaço de sabão, uma gilete, e ele era capaz de fazer coisas assim de uma beleza, de uma força expressiva muito grande. Isso me emociona muito. Hoje é uma grande vitória de ver todo esse trabalho reunido. Sonhei com isso há muitos anos, Cláudio sonhou também. A tristeza que ele não pudesse estar aqui para acompanhar. Pô, esse negócio é engraçado com o Juju. Bom, eu queria iniciar, agradecer o Gonzalo e o Vitor esse trabalho enorme que eles tiveram de acompanhar, eles estão há meses acompanhando esse processo, desde do momento, os primeiros momentos lá no ateliê do Cildo, com a Catherine, e muito obrigado, gostei muito. E talvez vocês pudessem iniciar, começar falar um pouco desse processo. Boa tarde a todos. Se eu ficar meio nervoso é normal. Primeiramente eu queria agradecer o Evandro e a Catherine pela oportunidade da gente estar aqui. Para a gente foi realmente incrível seguir o projeto do Cláudio Paiva. A gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre o artista. A Catherine introduziu ele a gente começou a filmar tanto o processo de curadoria, como também a gente fez um outro filme chamado O Multiplicador de Infinitos, que é uma coletânea de 40 minutos com entrevistas sobre Cláudio Paiva. Então foi nesse processo que a gente foi filmamos no mar, tanto no ateliê do Cildo. Obrigado, Cildo, pelas horas perdidas lá no ateliê. E foi isso, e a gente foi filmando, e a gente quis fazer esse documentário final, mostrando um pouco esse paralelo entre o processo de curadoria e como esse processo de curadoria pode fazer e faz renascer um pouco o artista, né? Eu acho que é isso. Pode falar. A gente vai se dividindo aqui, tá? Claro. Boa tarde também. Novamente, queria agradecer a todos que participaram e contribuíram da sua maneira e dizer que, de fato, foi uma surpresa incrível se deparar com a obra, obrigado, com a obra do Cláudio, e alguém que, quando a gente primeiro ouviu falar sobre, a gente investigou um pouco, não encontrou muito material, vimos apenas algumas listas e
E chegando no ateliê, a gente foi abrindo esses envelopes e realmente foi impressionante, né? Ver a riqueza da obra que ele tinha, né? Que ele produziu. E, então foi um prazer muito grande, foi muito prazeroso, né? Estar envolvido e, novamente, eu queria agradecer até ao Humberto também por fornecer essas imagens de arquivo que foram muito ricas para a gente conhecer mais pessoalmente. E eu e o Gonzalo, a gente concorda muito que a gente criou um carinho por ele enorme, né? Sem nunca tê-lo conhecido, mas essa forma doce que ele tinha realmente é muito cativante E se vê na obra dele também, né? Se vê na obra dele. Realmente é muito rica, muito variada e muito potente, né? Então, acompanhamos esse processo aí desde o início, né? Então fomos no ateliê, fomos filmar a restauração, como vocês viram, a montagem e culminando na inauguração da exposição, que foi também muito bonita. Recebemos, né, falas muito bonitas. Então, é muita gratidão estar aqui agora, poder, né, frente a vocês, estar mostrando esse documentário, que é uma prova aí desse trabalho tão fantástico do Cláudio, né? Passar a palavra. Talvez a gente pudesse falar mais um pouco da obra, da vontade, vendo o filme, né, da vontade de pensar. Você começa a pensar mais sobre o trabalho, a questão do desenho, por exemplo, que é estrutural nele, e talvez estrutural num universo muito maior da arte, e hoje no Brasil tão relegado a segundo plano. Quer dizer, o que é isso, o desenho, né? E o que é o desenho para o Cláudio e para a arte de uma forma geral. É um campo assim de reflexão que a obra dele abre em torno disso, maravilhoso, assim, porque, como essa frase que eu falei, que eles selecionaram, quer dizer, a obra é de uma complexidade tão enorme, tão gigantesca, e ele consegue, no processo do desenho, trazer essa complexidade de forma muito simples, né? E no final da vida, essa forma vai se complexificando mais ainda e se tornando mais simples. É muito impressionante isso. Tem uma série de desenhos que são apenas traços, que ficou muito bonito, é um conjunto quase que final assim na exposição, que ficou dentro de um U, que são desenhos, apenas um traço, que eu tomo como a pura inscrição do sujeito, a pura marca, quer dizer, a estrutura da escrita e do desenho, elas são muito próximas. Por isso, eu acho que no Cláudio isso se dá de uma maneira tão fluente, né? Tão fluida. Quer dizer, o que é escrever e o que é desenhar, né? Eu acho que as duas coisas têm a mesma origem, que é a inscrição do sujeito através de um traço, né? A inscrição, a marca, o posicionamento do sujeito no mundo a partir de um traço que se torna letra, né? E a letra, até do ponto de vista, a gente não vai entrar nisso, mas do ponto de vista lacaniano, a letra é um elemento estruturante da cadeia inconsciente, né? Então, nele, isso pode ser visto de uma maneira tão bonita, tão complexa, como ele toma a letra e a inscrição para mergulhar no próprio universo inconsciente e revelar esse universo, essas estruturas fundamentais do inconsciente, do eu em relação ao outro, essa sequência enorme. Tem uma sequência muito bonita de desenhos onde ele pega a letra O e inverte, às vezes, o O, e tem um O normal e um O invertido, que ele chama de história paralela, que seria possível uma interpretação que ele está lidando, ele está vendo o universo a partir
da estrutura inconsciente, né? Quando ele torna o O, ele vê o O como um elemento estruturante da cadeia da linguagem, que é a cadeia que estrutura a própria visão do mundo. Então, é muito impressionante nele essa capacidade de mergulhar no seu próprio universo, no universo da mente, no universo estruturante do ser, e de uma maneira mais simples e, às vezes, muito bem-humorada. Quer dizer, ele pega a coisa da piada, do xiste, que, aliás, é uma das formas que o Freud tem exatamente para pensar o inconsciente, que é tomar o xiste como um elemento de revelação, de torção, né, da linguagem para revelar algo que está por trás, né? E eu acho que ele pega isso, não sei se ele teve uma leitura de uma literatura psicanalítica, me parece que não, apesar de, obviamente, ele deve ter tido um interesse particular pela própria história pessoal em torno dessas questões, mas o fato é que a obra dele trata disso, e trata disso a partir da problemática da arte. Quer dizer, ele todo tempo pensa a arte como um instrumento exatamente de reflexão sobre o homem, sobre a vida. E isso que é amplo, que é complexo. Quer dizer, ele não está simplesmente fazendo uma reflexão sobre ele, mas também sobre esse instrumento da cultura, da humanidade, que é a arte. Então, a todo tempo também, a obra é uma reflexão sobre a arte, né? Como ele fala, o momento são esculturas ideias, né? E essa definição que ele faz é muito bonito, foi importante, eu acho, vocês terem selecionado essa fala. Enfim, isso acho que coisas que eu fiquei pensando aí durante a projeção do filme. Queria passar para a Catherine. E claro, produzia muito, né? Produzia intensamente, né? Ele poderia produzir 40, 50 desenhos por dia, né? E todo dia. Então tinha uma intensidade enorme, né? Talvez o Humberto foi a pessoa que mais acompanhou o Cláudio, né? E talvez o Humberto poderia falar não só do desenho, do trabalho de Cláudio. Obrigado. Bom, essa questão da interpretação, né, de toda a obra dele é que justamente me parece que é a maior preocupação. Quer dizer, esse trabalho de resgate, o máximo possível de construção de uma grande memória do trabalho do Cláudio, eu acho que é importante justamente nesse nível de pesquisa. Eu estou pegando a palavra interpretação que você falou e trazendo um pouco para alguma coisa mais ampla, que seria a pesquisa, né? Por conta dessa multiplicidade do Cláudio, né? Enfim, o aspecto literário que você citou também, e cruzando aqui com a instigação de Catherine, o Cláudio não era realmente um sujeito literário, um cara ligado à literatura, o que não, obviamente, não desqualificou para ele estourar com os códigos de linguagem escritas e fazer uma série de operações que são com certeza importantes para pessoal da área de literatura, pessoal da área de poesia, a poesia enquanto poesia apoiada na escrita, né? na língua escrita. Então, eu acho que é muito rico a coisa do Cláudio. Estou preparado aqui. Traz várias questões a obra do Cláudio, né? Na minha opinião. E claro que a gente não vai fechar. O que a gente pode fazer aqui é abrir um pouco essas questões, comentar algumas questões também para esse aspecto de repositório de uma experiência profunda, como você muito bem falou e tudo. Então, essa questão do desenho me parece fundamental, uma primeira questão fundamental do Cláudio, que o Cláudio traz. Por quê? Eu acho que existe alguma coisa, além do Cláudio, na nossa cultura, eu acho que
construiu-se perversamente uma espécie de desprestígio do desenho. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que construiu-se isso, né? Ninguém, como se o desenho não fosse uma coisa que acompanhasse toda a história da arte, todas, do Renascimento para cá, a gente tem sempre o desenho acompanhando a criação das esculturas, depois da paisagem holandesa, o cara fazendo o desenho, às vezes inventando essa paisagem, né? Uma casa que não tinha, o cara coloca ali e tal, uma questão de relação com a realidade, com a representação da realidade, e isso veio vindo, a gente pode fazer vários saltos e chegar direto em Kandinsky, onde houve essa primeira a questão da espiritualidade, né? Espiritualidade sob uma ótica moderna. Então, porque eu quero chegar nesse ponto de também poder comentar esse aspecto da espiritualidade no Cláudio Paiva. Então, a Kandinsky eu pularia ali para o Boogie do Mondrian, que também é desenho puro, é pintura e é desenho e é interpretação do ambiente. E isso para ressaltar esse aspecto da vivência do Cláudio, falamos do desenho. Então, é um mundo o desenho, mas eu acho que a gente vive um momento estranho, onde parece que não se discute mais essa questão do desenho. Talvez não se discuta bem muita coisa, mas não se discute mais essa questão do desenho, que é maior, inclusive, do que o aspecto das artes plásticas, porque você tem na arquitetura o desenho é muito importante, no design o desenho é muito importante, e isso fica num plano meio de lado, sim, uma espécie de questão colocada para debaixo do tapete, e essa riqueza da obra do Cláudio coloca a pessoa, está vendo a exposição, em direto contato com o desenho, né? Eu acho que a exposição traz essa primeira questão, que é a política também, né? Quer dizer, porque eu fico me perguntando, bom, por que esse colocar à parte o desenho, né? Acho uma coisa estranha, parece que, porque o desenho, a gente analisar a palavra, né? Desígnio, né? Como você falou, a questão da letra e tal, destino também. Né? Designar, assinalar, apontar uma direção, tudo isso é claro que são coisas que a língua falada e a língua escrita, tudo trabalha em cima disso. Mas o desenho, ele surge como uma coisa, é uma linguagem específica. Não é? Você pode construir um A diferente, construir um A que parece uma outra letra, que seja duas letras ao mesmo tempo. Então, você pode... o desenho é uma arma muito interessante para a investigação das coisas, e no final eu chego à conclusão que o desenho é meio que colocado à parte, justamente para... Como o desenho é um veículo muito de ideia, né? Também, né? Você tem uma ideia, você registra algo, faz um desenho, faz um croquis, etc. Então, você está usando o desenho. Então, na verdade, quando você tem um rebaixamento do desenho, de repente é como se as ideias não importassem muito. E aonde você tem esse espaço em branco que as ideias não importam muito, de repente vem uma sociedade e coloca padrões ideológicos para serem, enfim, consumidos pelas pessoas, vividos. Então, queria lembrar alguns artistas que foram muito relacionados ao trabalho do Cláudio, a Wanda Pimentel, né? O próprio Valtécio Caldas, por exemplo, pegando esse universo do desenho, por exemplo, pegando uns dos ícones assim, né? A Wanda Pimentel, a Vilma Martins, aqui presente, o Tunga, por exemplo, usava muito desenho, o Valtécio Caldas e todos os artistas, né? Então, acho que isso aí é uma questão que a exposição traz, o trabalho do Cláudio traz. Eu acho que eu estou me atrapalhando um pouco aqui nas coisas que eu estou dizendo, mas
esse aspecto da espiritualidade é outro aspecto também que eu acho que foi meio que afastado pela nossa cultura. Me lembro que ali no início da década de 70, final da década de 60, se discutia, você falou em Lacan, mas se discutia Jung e tal, que era moda ou não era moda, enfim. Símbolos afros também, era uma coisa que era moda, não era moda. Passou a moda, parece que a discussão passou também, mas será que realmente isso foi discutido ou será que isso foi colocado para debaixo do tapete? Isso que eu me pergunto. Porque o Cláudio traz essa coisa da espiritualidade. Toda a vida árdua que ele teve, não é? Com essa questão psíquica, ele traz essa questão da espiritualidade, essa interpretação de um mundo que ele não vai coletar símbolos já prontos na cultura para falar Nossa Senhora ou não sei o quê. Ele, ou Umbanda, ou o que seja, ele não traz esse símbolo, ele cria todos os símbolos que ele nos apresenta. Quer dizer, ele interpreta todos esses símbolos, né? Quer dizer, transforma todos esses símbolos. Quando usa a palavra, muito bem, é nesse caldo de interpretação. Então, acho que essa é uma das forças maiores do Cláudio, e eu acho que quem bem vê a exposição vai ser levado a essas áreas, não é? No que a arte sempre trabalhou, claro, por isso que eu citei Kandinsky, mas que aparentemente são coisas que são esquecidas, que retornam, que são esquecidas. Claro, não estou reduzindo todas as questões da arte a essas que foram citadas, mas o Cláudio, ele, por exemplo, você falou, ele não era um cara literato, era um cara que tenha lido Freud, ou tenha lido muito menos Lacan, ou etc. Mas isso não impede que ele tenha feito especulações que podem ser traduzidas, interpretadas num rico universo. Por isso que acho importantíssimo, enfim, o trabalho da exposição, da realização da exposição. Bom, muito obrigado. Então, o que eu tentei falar foi que o universo do inconsciente para ele era um universo, o campo, talvez, fundamental de não sei se é pesquisa a palavra, ou onde ele se debruçava, onde tinha sentido a construção da arte para ele, né? Esse era o campo que ele tomava como o campo de trabalho dele. Acho que principalmente quanto mais para o final da vida dele, isso se revela mais profundo, mais forte, e em algumas sequências de forma muito impressionante. Eu não estava discutindo se ele era literato, se ele tinha uma cultura literária ou não, mas no sentido de se ele tinha uma cultura específica relativa ao universo de psicanálise, porque em algumas sequências, não ele tomou de Lacan, mas ao contrário, o Lacan poderia ter tomado dele como exemplo das suas articulações teóricas, né? Porque, obviamente, ele estava debruçado sobre esse universo que a psicanálise também se debruça, que os pesquisadores do universo da mente se debruçam, e essas estruturas aparecem, né? E dentre elas, a questão da linguagem, no caso do Lacan, é estrutural. Então, ele tem aquela frase clássica que diz que o inconsciente se estrutura como uma linguagem. Então, se você toma essa articulação e a coloca de forma paralela em relação à obra do Cláudio, quer dizer, é maravilhoso você ver como isso se processa de forma absolutamente fluida, simples e complexa ao mesmo tempo, né? E às vezes de forma impressionante, né? São sequências que parecem esotéricas, mas se você tem algumas chaves, por exemplo, essa questão do invertido, uma infinidade de uns, né? A divisão do sujeito, o outro, quer dizer, é um mundo filosófico. Se você quisesse também
tomar pelo campo da filosofia, né? Seria uma possibilidade também ampla, né? A questão, enfim, ele se debruça sobre o eu, sobre a estrutura psíquica dele, as estruturas básicas, e isso vai, com o passar do tempo, ele vai entrando no cerne, né? Ele vai deixando, até por questões de próprio domínio técnico, porque ele não tem mais... ele treme, então ele não pode mais trabalhar com certos materiais, ele tem de ter uma rapidez no processamento da coisa, porque ele não tem mais o domínio da própria mão para poder fazer o gouache, que era uma técnica... Ele tinha um domínio maravilhoso do gouache no começo, toda aquela parte inicial com o gouache, ele chega numa sofisticação técnica muito grande, que depois ele não pode mais tratar, então ele vai tomando a inscrição, a ação do lápis, da linha, né? De uma maneira muito objetiva do ponto de vista da técnica, e ao mesmo tempo completamente subjetiva e sofisticada do ponto de vista da ideia, né? Então ele consegue, numa ação técnica objetiva, com papel, uma coisa muito rápida, muito simples, às vezes até você poderia achar muito pobre se você pega um desenho isoladamente, mas quando você vê alguns conjuntos, aquilo ganha uma densidade, uma complexidade que são impressionantes. Eu, particularmente, essa série que eu estava falando, final, que são apenas traços, eu inicialmente, na análise, confesso assim, que na análise isolada de cada desenho, eu não vi, não entendi, né, o que aquilo, a grandeza daquilo, né? Aí, no conjunto, quando você vê, quando se apresentou o conjunto finalizado, então, aquilo ganhou uma dimensão dessa ordem de densidade, de complexidade muito bela e dessa simplicidade quase absoluta, né, literalmente, né? E essa simplicidade chega ao máximo naquele desenho que só tem um ponto e nada mais, né? O papel que ele está falando do eu, né? É belíssimo, né? Tem uma série de desenhos que são reflexões sobre o eu, sobre o ser, que é apenas um ponto, né? Então, essa dialética do simples e do complexo com ele, do profundo e do banal quase, né? O que se encontra, como ele fala, coisas da infância, objetos, coisas simples, coisas óbvias, né? E são as coisas da nossa vida. A gente vive no mundo das coisas cotidianas, né? A gente não vive num mundo extraordinário, apesar de tudo ser extraordinário, exatamente se a gente toma as coisas simples desse ponto de vista de densidade, né? Eu acho que a exposição, na verdade, a obra de Cláudio nunca foi mapeada até essa exposição. Talvez a exposição seja a primeira exposição que tenta mapear a obra desde o final dos anos 60 até o ano da sua morte em 2011. E essa é a primeira vez que finalmente a gente se debruça sobre a obra dele. Eu espero que não vai ser a última. Mas Cláudio foi muito, muito importante nos anos 70. Frederica escreveu o primeiro texto sobre ele no Diário da Noite, Inês deu uma... Inês deu uma revelação, que é um texto muito bonito, onde você fala do desenho que se expõe no espaço. Você também convidou Cláudio a participar do depoimento de uma geração, em 86, na Galeria Banerjee, que você fez a curadoria. Então, você acompanhou Cláudio durante um certo tempo. E, não sei, a partir de um certo momento,
Cláudio sumiu um pouco da mapa das artes. Não conseguia explicar, não conseguia elucidar. Será a ditadura, as fragilidades emocionais, a dificuldade de lidar com o meio das artes, enfim. Ele foi se afastando pouco a pouco. É verdade que depois ele se encontrava numa solidão terrível, abominável, e em condições extremamente precárias, onde ele enrolava os desenhos embaixo da cama para poder guardar. Enfim, mas sobreviver, a obra é o exemplo disso, mas talvez o Frederic queria falar alguma coisa, não sei. E você acompanhou, Cláudio, nessa época? Bom, o que eu posso dizer? Bom, a primeira coisa que eu acho de tudo em relação ao que foi falado aí é que já começou o meu lapso de memória. Eu nem comecei a falar e já está. Não, olha, eu acho o seguinte. Primeiro, em relação ao desenho, eu acho que o desenho tem absoluta autonomia na obra do Cláudio, né? Não há nenhuma racionalização dele sobre o que é o desenho, o que não é desenho. Ele não está preocupado se o desenho tem sido analisado, tem sido destacado no conjunto da arte brasileira. Ele simplesmente se limita a desenhar. E o desenhar, para mim, é quase tudo, entendendo? Tudo, de certa maneira, é desenho no conjunto da obra do Cláudio. Uma outra coisa que também me parece que é significativo é que esse momento em que, por exemplo, ele se recolhe, né, e que ele, de certa maneira, desaparece, ele não deixou de desenhar. Eu acho até que desenhou muito mais nesse período do que quando ele ainda tinha uma visibilidade em exposições. Quer dizer, o desenho continua sendo para ele uma forma de pensar, digamos assim, né? Quer dizer, é a maneira que ele tem de, enfim, como ver as coisas, etc. e tal. Agora, essa relação com a literatura, eu também acho que não há uma relação assim visível de leitura de mas agora, ao mesmo tempo, eu acho que ele, enquanto desenhista, ele é um poeta, tá entendendo? Quer dizer, no sentido de que o desenho dele tem essa qualidade poética e tal, né? E, sobretudo, porque essa coisa assim tão despojada, tão limpa, né? E, ao mesmo tempo, tão rápida, né? Então, realmente, eu acho que tem essa qualidade. Ele, como desenhista, é um poeta, né? E os desenhos dele, de alguma maneira, se a gente juntar, é capaz de compor uma estrutura realmente poética, inclusive tradicional. Agora, por outro lado, eu acho que há um certo momento na obra do Cláudio que, de certa maneira, porque a poesia é um enxugamento, né? Quer dizer, é uma simplificação, né? Quer dizer, a prosa é uma coisa mais prolongada, mais demorada e tal. Há um certo momento que ele é também um prosador, quando ele sai, por exemplo, dos desenhos e cai nas montagens, por exemplo, que ele faz, né? Quer dizer, ali tem uma história que, de alguma maneira, ele conta, né? Quer dizer, ele junta um rolo de papel jornal, ele faz um circo, ele tem um texto, etc. e tal. Ali é quase que é uma prosa poética também, né? Mas não tem aquela rapidez, aquela simplicidade, digamos assim, do desenho, que é uma linha, que é um ponto, etc. e tal. O que eu posso mais dizer? Eu acho que uma coisa que também a exposição caracteriza é que o início da exposição ela mostra claramente um processo de uma influência inicial, quando ele passou, inclusive, se não me engano, pela própria Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e há uma visível influência de um Antônio Dias, por exemplo, de alguns artistas daquele grupo, etc. e tal, em que, inclusive, são trabalhos bastante coloridos, etc. tal, coisa que ele se libertou rapidamente. Tal, então é impressionante como isso foi muito rápido, essa influência, resultou num certo número de trabalhos, mas depois ele passou a ser ele sozinho integralmente, tá entendendo? Quer dizer, ele não copiou mais ninguém, tá entendendo? Não sentiu influência de mais ninguém,
É difícil você criar assim, uma sequência de possíveis influências do trabalho do Cláudio. Eu acho que o Cláudio inventou realmente a sua linguagem, a sua maneira de compor o desenho e tal. Eu não sei se mais ou menos as coisas que eu queria dizer, que eu poderia dizer, é isso aí. Né? Mas discutir um pouco essa última parte que você colocou. Uma das opções que a gente discutiu na curadoria era exatamente estabelecer algumas relações dele com outros artistas da mesma época, né? Tanto no sentido dele ter influência, como ele influenciar também. Então, por exemplo, a questão do 8, na obra do Tunga, por exemplo, que o próprio Tunga fala, que, aliás, é a próxima exposição que vai dar sequência ao espaço onde está o Cláudio, e a gente vai, só para informar vocês, vai abordar a obra dele a partir principalmente do desenho também. Mas eu acho que há não uma influência formal, mas eu acho que há uma influência assim, no campo da reflexão mesmo. Por exemplo, ele tem desenhos onde ele cita os cantos do Cildo, né? Cita, literalmente. Isso numa fase inicial em que ele está sendo influenciado por alguns... Né? Mas ele tem uma reflexão sobre os outros artistas que ele, de alguma maneira, se apropria de algumas ideias, não mais formalmente, mas as próprias questões. Então, eu acho que poderia ser feita uma leitura, tanto de um lado como para o outro, assim, ele influenciando alguns artistas, porque, por exemplo, essa questão do 8, você pode tomar também a partir que depois é presente a vida toda nele. Você pode pensar também que poderia ter sido uma influência da Lygia Clark, da fita de Moebius, etc. É uma possibilidade? Não sei. Mas eu quero dizer que há um intercâmbio de ideias, tanto dele para fora, como ele absorvendo ideias, não formalmente, como é o começo aí, que você cita em relação ao Antônio Dias, mas em termos de ideia, de elaboração, que era mais ou menos um momento onde a arte brasileira tomou a ideia como matriz e não a questão da forma, né? Olha, eu não vejo isso, fora esse início, né, que é muito óbvio no desenho, e realmente esse momento que ele faz uma reflexão sobre a questão dos cantos, o dentro e o fora, né, em relação ao Cildo, mas eu não vejo nem o Cláudio influenciando ninguém, nem ele sendo influenciado. Eu vejo o Cláudio como um artista totalmente, quase sozinho e solitário no conjunto da arte brasileira. E eu acho que, inclusive, a grandeza e a força do trabalho dele é essa autonomia absoluta em relação ao próprio contexto, tá entendendo? Quer dizer, e eu vejo o Cláudio no desenho como... Enfim, ele está... Porque não há citações. Eu não vejo muitas Mas há citações. Diálogo, ele dialoga ele dialoga, por exemplo, com a questão do neoconcretismo, ele dialoga com a coisa da arte pobre, ele dialoga com o poema objeto, ele dialoga com... A obra dialoga com isso, não? Eu não vejo isso com muita clareza, mas isso mas ele guarda, eu também não tô, a sua própria... Como é que é? Ele guarda a sua própria linguagem, ele não está influenciado. A individualidade dele é tão forte que é difícil. Eu acho que não... Sabe, não, ela se basta. Sabe? É tão estranho a coisa do Cláudio que é singular. Que é uma figura singular. Absolutamente singular, tá entendendo? E é difícil criar correspondências ou criar assim... é possível a gente perceber essa linha dentro do trabalho dele, uma sequência, evolução, etc. e tal. Se bem que também não é uma evolução, porque ele vai e volta também, né? E outros elementos que são também muito marcantes nele, a ironia, tá entendendo? Humor, esse jogo, né? Então, mas não sei, mas eu estou falando umas coisas aqui ainda, eu não pensei para vir aqui hoje, tá entendendo? Essa situação. A gente está aproveitando que você esteja aqui para conversar com você. Não, Ana, é só quando você se referiu ainda sobre essa coisa de influência, enfim. Em
primeiro momento do Cláudio, eu acho que, mais do que o Antônio Dias, tem a ver com esse inglês Alan Jones, das cores, próprias linhas. É bom. Bom, na época era coisa que estava em qualquer revista, jornal, caderno, era por questão da pop art. Claro, ficou um bom tempo. Mas eu concordo que o Cláudio, talvez da nossa geração, fosse o grande desenhista mesmo. Era absolutamente singular mesmo. Porque mesmo nas montagens, eu acho que o desenho ainda é visível. E alguns trabalhos que aparecem como desenho, né? Quando ele junta, quer dizer, caixas de fósforo, etc. Tal, ali também tem uma narrativa ali, né? Quer dizer, que leva, num certo momento, aquelas instalações de chão e tal, etc. Tal. Mas eu continuo achando que o Cláudio é absolutamente singular. É meio difícil situá-lo assim dentro de uma sequência, dentro de uma narrativa da história da arte recente brasileira. Eu só discordo no sentido de que eu não acho que ele estava isolado, quer dizer, que a obra dele expressa um isolamento reflexivo em relação à arte brasileira ou à arte em geral. Pelo contrário, eu acho que ele faz um diálogo constante, ele está a todo tempo acompanhando o universo. Agora, é claro que é um artista singular na sua construção. Agora, essa obra reflete tanto uma atenção constante em torno do processo da arte em geral, do que está ocorrendo, etc. Eu poderia citar também como influência, por exemplo, o Saul Steinberg, desenhista maravilhoso, que naquele momento tinha uma projeção muito grande. Então, esses horizontes com número, por exemplo, que é uma presença no Steinberg, né? E, ao contrário, no catálogo da exposição do CCBB com o Humberto, tem um pequeno texto do Tunga, onde ele fala com maior honestidade que se influenciou de algumas coisas. Então, você vê dois signos, ou dois... o oito e o sapo, por exemplo, que é uma constante na obra do Cláudio, e que ocorrem na obra do Tunga, claro, de maneiras totalmente diferentes, mas estão ali presentes. Então, eu acho que, e isso é até impressionante, apesar de toda a questão pessoal, do isolamento objetivo, etc., ele estava totalmente ligado no que ocorria, acompanhava e trocava e processava isso, aí sim, de maneira totalmente pessoal e particular e única, né? E talvez essa definição do Cildo seja importante, que naquela geração, ou daquela geração, foi o artista onde que tomou o desenho de forma mais significativa, né? Acho que são os dois nomes, né? Em desenho, eu acho que ambos são conceituais, eu poderia dizer assim, mas um é totalmente racional, estou falando do Valterço, que também é um esplêndido desenhista, e o Cláudio é um conceitual emocional, assim, né? Sentimental. O Magritte ele gostava muito, claro. Mas eu gostaria de falar o seguinte, concordo totalmente com o que o Frederico falou em relação a essa autonomia, essa questão das influências. Eu nunca percebi no Cláudio ele ter sido influenciado. Ele foi influenciado, não vou dizer que existe alguém que nunca é influenciado, mas eu não reconheço, assim, por exemplo, ele mesmo dizia que sofreu influência do Roberto Magalhães, por exemplo. Mas isso não me bate, isso não, sabe, não cala fundo em mim, eu não acho, sabe? Então, mesmo o Magritte, mesmo outros artistas que ele citava, etc., eu acho que ele foi realmente único. Essas palavras aí do Frederico, exatamente. Agora, uma coisa que Agora, pessoas serem influenciadas por ele é outra coisa. O Tunga, você pode especular se o Tunga, que era um cara cosmopolita, um cara super educado, um cara super informado,
se ele pode ter sido influenciado por um trabalho do Cláudio, isso é super possível. A gente pode investigar isso, descobrir isso, ele próprio disse, etc. Não, porque o próprio Cláudio falou, por exemplo, que foi influenciado pelo Roberto, mas eu pessoalmente não reconheço essa influência toda. O que eu percebo é essa, entre aspas, muito entre aspas, autonomia do Cláudio, quer dizer, essa usina que ele é, né? E que criou essa linguagem própria dele. Então, passou por cima de todas as influências, né? Quer dizer, ele foi além de todas as influências. Então, as influências também não vão explicar o Cláudio, não vão explicar a arte do Cláudio. Não vão explicar a arte do Cláudio. Agora, bom, eu queria acrescentar uma outra coisa rapidamente. Falou em relação à vivência que eu tive com o Cláudio, tal, uma coisa que eu percebo, que é polêmica, que eu percebo, que eu convivi com o Cláudio, vários lances, e aí eu diria o seguinte: o Cláudio é um cara muito telúrico. Essa palavra meio fora de moda, né? Foi usada lá por uns neo-hippies lá da década de 70, mas, de qualquer forma, é uma palavra interessante. Fala de telos, de terra, né? da palavra terra. Eu não sei se pelas condições próprias do Cláudio, ele era muito, como é que eu criaria? Uma espécie de esponja do lugar que ele estava. Então, por exemplo, quando ele foi morar em Niterói, por isso que eu acho que os niteroenses deviam ter dado até mais valor ao Cláudio, ele meio que absorveu tudo ali, o Canto do Rio, a Mulata de São Gonçalo, e ele pegou essa coisa que é uma coisa térrea, uma coisa até, de certa forma, bruta, quer dizer, não vem de um universo refinado, culto, coisa desse tipo, e transformou isso tudo através das operações de linguagem dele. Então, acho isso uma coisa também muito interessante em relação ao Cláudio, esse aspecto dele de se pegar, quer dizer, e de uma forma que não tem nada de folclórico, ou de simplório, ou de coisa desse tipo, uma forma, claro, uma linguagem refinada. E daí eu acho que isso abre também outras frentes de entendimento do trabalho dele a nível da espiritualidade. Então, ele não era um bandista, mas ele fez, como a gente viu no filme, um trabalho que ele chamava de Exu, né? Então, são coisas assim, da mesma forma, por exemplo, o ovo, o ó, né? Que ele expande para tudo quanto é lado e, às vezes, é um ovo. A gente tem na tradição judaica o ovo, né? A gente tem um ovo místico, a gente tem um ovo na obra da Tarsila, por exemplo, né? Acho que é o Urutu, se não me engano, o nome do quadro. Então, o Cláudio vai falando, ele vai se conectando, ele vai, enfim, através de um não sei bem que nível psíquico, ele vai captando esse não é imaginário, mas essa alguma coisa da espiritualidade, e aí você vai ter que realmente classificar isso como uma coisa da terra, do Brasil. E a terra, qual é a terra que ele está? No Brasil, né? Ele não está na Austrália. Então, o Brasil, logo em consequência, ele também é um tradutor, é um construtor de alguma coisa da nossa brasilidade, como a Tarsila, por exemplo, fez, né? Então, ele capta, mas ele transforma e cria, né? E cria também esses fatores imaginários, esses fatores que são meio que âncoras da nossa sensibilidade, uma sensibilidade difusa que perpassa a todos nós. Então é isso. Ok. Talvez a gente pudesse abrir para... Você quer falar? Alguém quer colocar alguma coisa? Colocar alguma questão, fazer perguntas, observar alguma coisa? Marta, não? Que viu o filme. Comentar rapidamente, né? Dar os parabéns aí para o Gonçalo e o Vitor, que realmente fiquei encantada com o filme, né? Captaram assim toda a sutileza da obra do Cláudio, né? E ao mesmo tempo
é interessante, sobretudo para quem não viveu o processo de montagem da exposição, como que vocês vão mostrando assim quanta coisa, né, que é preciso para chegar numa exposição como essa, até porque, né, essa questão que de ter essa simplicidade, isso pode aparentemente não mostrar como que tem um trabalho por trás disso, né? Como que foi um processo mesmo. E aí eu acho que foi importante mesmo o Mar ter abraçado essa proposta. Enfim, acho muito legal. Então, assim, como vocês falaram muito pouquinho, né? Eu queria saber, assim, na questão dos arquivos antigos, dos filmes e tudo, quer dizer, essa maneira de inserir numa montagem que estava sendo feita, né, vocês pegam coisas antigas, a exposição do CCBB e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho assim nessa montagem, né, da exposição, do filme, né, em que há um vai e vem, de alguma forma, em alguns momentos, mas fica muito presente essa exposição, quer dizer, o bastidor dessa exposição especificamente. Então, eu estou devolvendo a palavra para vocês. Obrigado, Marta. Como eu disse, né, a gente filmou primeiro todo o processo, tanto no ateliê de restauração, no Museu de Arte do Rio. Ao mesmo tempo, a gente fez uma série de entrevistas com vários artistas da geração dos anos 60, 70. A gente conseguiu depois um vídeo do CCBB de 1997, da exposição que foi do Cláudio Paiva com o Humberto. E ainda por cima, a gente teve a sorte, o que mudou realmente todo o filme, que foram as imagens que o Humberto fez quando ele foi para lá. Eu não sei se já estava com essa intenção de fazer algum filme. Que bom que a gente conseguiu. E a gente foi usando essas imagens, né? A gente, no começo, a gente fez esse sobre o Multiplicador de Infinitos, que é uma coletânea, né, de entrevistas sobre o Cláudio. A gente subiu ele no YouTube, quem tiver interessado pode dar uma olhada. E são somente falas de pessoas que conheceram ele, falando sobre ele e sobre a geração. E aí a Catherine falou, vocês acham que é possível conseguir fazer um outro filme sobre a exposição, sobre o processo de curadoria? E a gente falou, a gente acha que sim, que a gente consegue, só que a gente queria fazer algo completamente diferente desse primeiro filme. Então a gente decidiu usar todas essas imagens que a gente usou, a gente decidiu deixar o lado Cláudio Paiva, quem é Cláudio Paiva, a personalidade dele e a história naquele outro filme, para não se repetir. E nesse foi exatamente isso que a gente conversou bastante. No começo a gente não tinha muita certeza como é que a gente ia atacar esse filme. E a gente decidiu fazer isso, usar o processo, né? Porque o nosso personagem que a gente foi filmando, onde havia os conflitos, onde as soluções iam aparecendo, ele ia evoluindo, era a própria curadoria. Mas fazer somente um vídeo sobre curadoria, um clipe, né? A Catherine falou, o que eu não quero é um clipe de curadoria. Ela deixou isso bem claro. Então, a gente teve que, ao mesmo tempo, fazer, então, vamos mostrar como, através desse processo de curadoria, a gente pode fazer o artista renascer, né? Brincar com essas idas e voltas. Eu não sei se vocês perceberam, as primeiras imagens, que começam em silêncio, assim, que são as do Humberto, indo para Niterói. Então é isso, a gente vai para Niterói, vai para o mundo do Cláudio, e a gente vai ficar, ao mesmo tempo, bem íntimo ali com ele, naquela casinha bem pequena, né, pelo que a gente viu, conversando com ele, e ele mostrando loucamente, apaixonadamente as obras, dando os títulos super bem comovente, né, como ele gostava de mostrar as obras, e ao mesmo tempo fazer esse paralelo sobre como é que a gente chegou aqui. E só para terminar sobre isso, uma coisa que a gente achou muito interessante é que é o que o Vitor estava falando no começo. Quando a Catherine falou, a gente está fazendo uma exposição sobre o Cláudio Paiva, a primeira coisa que a gente fez, né, que eu acho que toda a nossa geração faz, é de botar no Google.
e a primeira coisa que aparece é Cláudio Paiva, só que é um cartunista, é outro cartunista, né? Eu não sei se a família já deu um Google, né? Todo mundo faz isso, em si mesmo e no familiar. Então, a gente falou, poxa, não tem nada. Tinha somente uma foto, que era do Multiplicador de Infinitos, que foi o Colecionador de Linhas, que foi da Luiz Strini e da Fidalgo também, né? Então, o Cláudio Paiva, ele meio que não existia virtualmente. E isso é algo interessante de se observar, porque principalmente artistas dessa geração, né? Na época que não existia internet, talvez falte um pouco desse material. E agora, quando vocês vão, chegando em casa, dar uma googleada lá, Cláudio Paiva, vai aparecer os 2 vídeos que a gente tem. Aparece muita foto do mar, isso é muito legal também, não somente de aceitar essas obras e de ajudar com a restauração, mas também de divulgar. O artista, virtualmente, ele reaparece. O artista, ele reaparece virtualmente de novo, o que é muito interessante, né? Então, para próximas gerações, tanto como documentário de quem era o Cláudio Paiva, tem vídeos, tem fotos, está mais documentado. E foi... Sim, pode falar. Alô? Está funcionando aqui? Eu acho que não. Tá? Deixa eu só falar uma coisa sobre essas minhas filmagens aí. Realmente isso era um desejo antigo de fazer um filme sobre o Cláudio Paiva. Daí existia esse material. Mas como eu sempre tive muita dificuldade, né, e o material está, enfim, claro, depois de digitalizado ele está mais protegido, quer dizer, já nasceu digital, né, mas tem também imagens, figuras, outras e tal. Então, quando apareceu essa ideia de fazer esse filme, e a partir da sugestão do Cildo, inclusive, na verdade foi um alívio para mim poder ter uma saída para esse material. Então, fui muito feliz isso, eu quero agradecer a todos também, porque aí não fica na gaveta, e como outras coisas minhas já ficaram na gaveta e se perderam, fico também feliz de poder que esse material tenha sido, ver que ele tenha sido bem utilizado, etc. Então, eu queria também agradecer e explicar. Quanto a mim, quer dizer, o meu desejo não foi 100% realizado, porque esse filme que eu imaginava, obviamente, é outro filme, mas me deixa feliz também por ter colaborado de alguma forma para a gente ter enfim, isso que você está falando aí, quer dizer, as pessoas sabem quem foi Cláudio Paiva, etc., quem é Cláudio Paiva e o seu trabalho. Então, obrigado. Antes que o Vitor fale, ele está preparado para falar, mas uma coisa curiosa que o Gonzalo estava falando de Cláudio Paiva, cartunista, que aparecia. Eu trabalhei com o Cláudio Paiva, cartunista, e a gente só conhecia o Cláudio Paiva, cartunista e roteirista, que eu trabalhei durante anos. E aí a gente descobriu que tinha um Cláudio Paiva, artista plástico. E foi curioso porque era diferente. A gente, tem um Cláudio Paiva que é artista plástico. E a gente foi muito curioso e não encontrava muita coisa, mas foi totalmente o inverso, porque a gente só conhecia o roteirista. Mas quando você entra na Wikipédia, tem o Cláudio Paiva cartunista, que nasceu em Carangola e que fez várias exposições de arte. Então, é uma mistura dos dois, que aparece na Wikipédia, aparece um terceiro Cláudio Paiva. Então é um terceiro? Porque é um roteirista e cartunista também. São dos dois Cláudio Paiva, na verdade, por uma mistura dos dois então, pais. Olha que coisa louca. Então, fala, Vitor, você ia falar alguma coisa. Claro, ela vai fazer uma observação. Só para completar o que você falou, eu também via isso e tinha gente que perguntava, aquele cartunista. Aí eu pensei, Cláudio Paiva, ele tem vários trabalhos que ele fala muito de Carangola, e é de Carangola. Eu falei, gente, a gente tinha que botar, Cláudio Paiva de Carangola, porque para acabar com essa coisa desse homônimo que cria essa confusão. Eu falei, poderia ter se pensado antes, né? Eu falei, porque agora eu acho que não vai ter mais problema com essa mudança, né? Mas essa identidade dele marcada por essa questão, né, da origem, né, dele, do local e tudo,
me ocorreu um pouco isso. Seria bom que se ele tivesse incorporado, porque, por exemplo, os gregos incorporavam, né? Heráclito de Éfeso. As pessoas às vezes se identificavam pelo lugar, né? Então ele marcou isso tanto no desenho, carangola, carangola. Me ocorreu isso. Sou meio suspeito, meu nome é Fernando Paiva. Sou primo de primeiro grau dele, muito emocionado, minha voz já traduz a emoção. Mas a família quer agradecer aos curadores, a Catarina, Humberto, Stefani e mais os outros que participaram da vida dele. E eu também tive. A família que estou meio confuso, mas agradecer a vocês esse realce e essa consideração que levaram o Cláudio de Souza Paiva, que tinha uma origem portuguesa e também italiana, pelo lado da mãe. Eram imigrantes do século XX, 18, 19, 20, tanto o lado italiano como o lado português. Eu convivi algumas vezes com ele, que eu também sou de Carangola, e era um menino normal, estudioso, fez o primário dele, o ginásio científico. Posteriormente, ele conseguiu, com o pai, vir fazer vestibular no Rio de Janeiro para arquitetura. Mas a tendência dele não era bem a arquitetura, era algum outro caminho. Antes dele vir ao Rio, ele teve momentos assim de ser contratado assim por uma fábrica de camisa para fazer uma decoração, para fazer uma propaganda de uma fábrica de camisa que eu participei. Assim, ajudei ele a compor a vitrine em si, numa exposição que anualmente tem em Carangola. Enfim, quando veio para o Rio, ele tentou arquitetura, mas tinha alguma coisa que ele relutava em seguir a carreira da arquitetura. Aí começou a buscar a parte voltada para a arte, tanto que ele leu integralmente a vida de Vicente, o Van Gogh. Tanto que aquela exposição da navalha, que chama atenção para o Vicente ter cuidado com a navalha. E tem um outro quadro também que teve outros trabalhos deles também, que foram, não sei onde foram parar, eram silhuetas em madeira, com uma pintura em guache, uma série deles, não sei onde foi parar isso. Depois ele teve uma tendência ao Nordeste, com aquela figura do Virgulino, e fez um trabalho dele assim, interminado. Quer dizer, terminou, mas ficou faltando alguma coisa, e eu com a minha irmã complementamos o que deveria ser complementado. Posteriormente, ele veio aquela parte voltada para que eu não sou muito voltado para a arte, para poder definir aquele início dele com aquele trabalho de guache, que contorna. Tem um quadro dele que é um losango usando a bandeira do Brasil, e na parte central foi na época da ditadura militar, que os militares tomaram o poder, e ele faz um trabalho que ele presenciou muito aquelas arruaças que havia na rua, mostra uma pessoa, um perfil de um soldado com um capacete, uma arma, um dedo apontando. É o que eu tenho assim de mais que eu podia acrescentar na vida dele. Eu gostaria também, eu vou novamente ser enfático em agradecer imensamente, a família agradece aos curadores. Muito obrigado aí.
ali está irmão dele, caçula, que ela não era muito discreta, mas por decreto dela. Mas ela não gosta de aparecer. É Maria Eugênia. Obrigado a Maria Eugênia também. Bom, voltando só à pergunta da Marta, mas só acho que o Gonzalo colocou bastante das nossas opiniões, assim, da nossa vivência ali. Acho que o nosso desafio, o que a gente buscou muito com esse filme foi criar essa ponte, né, no processo curatorial, nesse resgate da memória do Cláudio, né, como ela foi fundamental nesse processo, através dessa, né, retrospectiva, esse trabalho mais amplo, né, que pela primeira vez estava sendo apresentado com todas as fases, a maior parte delas, imagino que tinha muita coisa ainda a ser mostrada que não foi, né, eram 2.000 e tantas obras, então teve esse desafio aí de criar essa ponte para a gente trazer uma pessoa que teve uma expressividade, porém talvez não tanta visibilidade quanto deveria ter tido, né? E eu acho que o documentário anterior, né, o Multiplicador de Infinitos, ele foi muito importante para a gente, porque ele primeiramente nos contextualizou, né? Ele colocou o artista no contexto daquela efervescência artística dos anos 70 e assim, mesmo que existam questões já a se debater sobre as influências que ele recebeu, mas ele estava dialogando ali, ele frequentou, né, o MAN e a gente ouviu vários relatos aí desse período em que existiam, né, essas reuniões e ele participava bastante. Imagino que tinha momentos de ausência, né, e né, ele se mudou para Niterói, então imagino que isso possa ter dificultado. Então foi muito importante para a gente também se deparar e entender através do olhar de determinados personagens, artistas, né, críticos, qual era a percepção de uma opinião mais especializada, mais próxima, né? Marta, você também, né, participou, você teve um contato mais próximo com ele também, né, como amiga e conselheira, me parece. Ele até, em algum momento a gente acabou não colocando, mas ele cita você até na entrevista do CCBB, né, uma opinião que você colocou sobre a obra dele. Então a gente conseguiu, né, aumentar essa percepção e poder de fato realizar, né, junto com a Caterine e o Humberto, esse documentário e poder não perder esse sentido da obra dele, né? Que eu achei que é muito rico e variado, né? Desde esse período mais ilustrativo, mais figurativo, né? Que tem essas questões magritianas e surrealistas e que vai se apurando, como a Caterine coloca aí, que a gente expõe, até chegar a essa sutileza do ponto, né? Da linha. Então, né, foi muito importante esse processo desde o início, né? Não foi só depois da inauguração que a gente, né, começou a pensar nesse documentário. Ele foi um processo longo e amplo que abraçou todos os personagens que participaram e então temos muitas horas de arquivo, né? Filmamos 8, 9 vezes no ateliê, fomos várias vezes filmar esse processo, essa pré-seleção que pareceu ser bem árdua, porque era muita informação, era muita obra. A gente tem imagens realmente de muitas obras que não apareceram, que também são riquíssimas e fantásticas e nossa, seria uma vontade nossa, mostrar tudo. Eu gostaria que todo mundo visse todas essas obras, que elas são muito incríveis, né? Esses experimentos, né? Então foi também um desafio. Foi? Esse primeiro filme aí que a gente pode lançar, né, e disponibilizar. Então, uma grande honra estar aqui, né? Então, acho que é isso, encerro minha fala, por favor. Bom, Não, mas só assim, foi um dos nossos primeiros filmes, foi incrível fazer. E eu só queria dizer, só para a família do Cláudio que está aí, que conhecer essa obra dele, conhecer um pouco da personalidade dele,
desse lado carinhoso dele, né, de quem ele é como pessoa, como artista. Hoje em dia eu considero ele, pessoalmente, tá? Eu considero ele um dos maiores artistas do Brasil, assim. Eu passei de não conhecer nada, até no começo meio estranhar, falar que lixa é essa, a hoje... que lixa é essa aí? Hoje em dia acredito... Quando você vê o conjunto da obra, que você entende isso que a Catherine mostrou muito bem das séries que tem, que você vai entendendo como a cabeça dele como ele pensava e as fases que ele tinha, vai ficando cada vez mais simples e vai ficando cada vez mais surreal e mais cheio de conceito. Então, só isso mesmo que eu queria afirmar. Eu queria lamentar o seguinte: essa é uma exposição extraordinária, tem um trabalhão imenso, é muito rica, seja pela exposição, pela montagem, pelos filmes, pelo diálogo, e surpreendi hoje aqui com esse público, mas o que é lamentável é que eu não li uma nota, uma palavrinha sobre a exposição do Cláudio. Quer dizer, é impressionante como uma exposição como essa, com um artista da importância e da beleza da sua obra, não tenha estimulado nenhum dos críticos que eventualmente ainda escrevam, fizesse um comentário sobre a exposição. Esse é o aspecto mais lamentável da coisa. Com relação à não publicação, eu acho que não foi publicado na grande mídia, mas a gente tem uma revista que chama Revista Desvio, da UFRJ, que é um programa, ela é feita por alunos da UFRJ, que ela lançou uma matéria sobre a exposição. Você viu? 2. Sensacional, falando muito bem de exposição, porque eu postei um comentário também. Então, assim, não sei se não interessa para vocês que estavam pesquisando, a quem interessa dar um sumiço nele. Mas aonde se acha essa revista? Ela é online, é Desvio, é da UFRJ. Vocês podem entrar Desvio. Mas, assim, dentro do meio, né, do meio da arte, a exposição foi muito bem falada. Os artigos estão muito bem colocados sobre a exposição. Eu acho que a dificuldade da obra dele antes, a dificuldade do desenho, um mercado que busca espetáculo, tem várias questões, né? Mas eu acho que o Mar, no caso, cumpriu uma das missões dele, que é exatamente fazer uma revisão histórica, ou fazer revisões históricas de artistas importantes e que não tiveram essa análise, essa articulação ainda, quer dizer, eu acho que, de uma forma ou de outra, esse trabalho terá consequências inevitáveis no processo futuro tanto da própria obra do Cláudio como da arte brasileira em geral, no sentido de uma história, de uma análise. Quer dizer, eu acho que eu fico muito feliz de poder ter realizado, cumprido, junto com a Catherine, com o Cildo, com o Humberto, esse processo, e é parte de nossa missão, exatamente. Nós temos um programa voltado para isso, né? Tiveram algumas outras exposições com esse caráter. O Vladimir Dias Pino, que é um artista de uma grandeza impressionante, que não tinha sua obra também analisada, nem analisada, vista mesmo, né, completamente desconhecida pela maior parte das pessoas que se interessam por arte. Enfim, eu acho que, mesmo não tendo essa reverberação que ela existe em função dessa natureza de espetáculo da nossa imprensa, da nossa sociedade, mas eu acho que a densidade do conjunto do que foi feito, ela vai reverberar com o tempo, e é isso que a gente espera, né? E essa ideia dos museus terem parte da obra, eu acho muito importante nesse sentido, porque ela vai permanecer protegida e guardada. E fico muito feliz de ter podido fazer parte desse projeto e dessa realização, que acho que foi uma realização importante que a gente sonhou durante
há algum tempo, muitos anos, e finalmente conseguimos viabilizar. Queria agradecer a presença do Vitor, Gonzalo, Caterine e Humberto, a presença de todos vocês, e dizer que muito obrigado. E